verdade, Pedro disse: bom é estarmos aqui. Na verdade, irmãos, engrandecido seja o nome do Senhor, que vive para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Maravilhoso é o Senhor. É verdade que há essa questão, irmãos, dos retiros. Mas se formos analisar como igreja, nós não podemos nos retirar nesse período. Não aqui, mas em algumas cidades do país, eles fazem a entrega da chave da cidade ao rei Momo. Passa nos telejornais aí, né? Não me falha a memória, como na Bahia é entregue, eu acho que não me lembro o dia da semana, antes que comece, tem todo um cerimonial, o prefeito vai lá e entrega uma chave a um outro homem na condição do rei Momo, entrega a cidade. Rei Momo, se a igreja conhece essa questão do inimigo, e aí a festa dele mesmo, como ouvimos nesta manhã, o Jeroboão institucionalizou, a idolatria naquele tempo. Acontece isso. Mas quando nós, igreja, estamos aqui, irmãos, nós estamos dizendo: só Jesus salva. É verdade, os blocos estão na rua, sim, então. Mas se alguém tiver sede de Deus, ele tem uma oportunidade. Ele tem uma porta aberta. Não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor. Então, de fato e de verdade, estamos fazendo a coisa certa, eu não tenho dúvida, não tem por que ter dúvida disso. Bendito seja o nome do Senhor. O hino que cantamos diz: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, até que eu possa ver na glória me alegrando. Glória a Jesus. Onde Deus vai me coroar. Então há uma verdadeira peleja contínua, é verdade, contínua essa peleja. Porém ela fica muito patente nesses dias que estamos vivendo. Olha lá como a gente está aqui fazendo barulho, adorando a Deus, as pessoas estão lá fazendo o que eles entendem, que alegram, enfim. Mas aí o testemunho fica, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, não é verdade? Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, rapidamente vamos ler aqui uns versículos e logo a gente aqui entrega para o pastor Severino. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número, bendito seja o nome do Senhor, Salmo de número 111, engrandecido seja Deus. Palavra de Deus, irmãos, é tudo, ela é o pão que nos fortalece, bendito seja o nome do Senhor, é alimento maravilhoso. Tivemos uma aula nesta manhã riquíssima, bendito seja o nome do Senhor, e a sequência daquela lição continua. Foi a lição de número 9, então ainda temos mais 4, para concluir esse primeiro trimestre. Bendito seja o nome do Senhor. E como já está aí posto, o pastor Edinaldo já aprontou a próxima lição, na sequência, bendito seja o nome do Senhor. Então eu e você, nós temos uma oportunidade semanal muito grande
de estar ampliando, irmãos, o conhecimento que se faz necessário. Porque a falta do conhecimento das coisas de Deus nos traz destruição. Não é isso que diz a palavra? Vamos conferir antes de ler o que eu citei. Deixa aí marcada. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 4 de Oséias, verso 3. Capítulo 4, verso 6. Diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Algumas versões parece que diz está sendo. Porém, a que eu estou lendo aqui diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E a verdade é, irmãos, que todos os cultos é uma oportunidade, é um momento de conhecer. Porém, a escola dominical, ela é para isso mesmo, do início ao final dela, ela é o propósito principal em ensinar. E como na verdade é de forma sistemática, isto é, organizada. Então, eu preciso aprender, nós precisamos, sempre. Aí no capítulo 6, o profeta conclama o povo, do mesmo livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, ele diz: então conheçamos e prossigamos. Então não é ouvir uma vez e pronto. É uma coisa continuada. O aprendizado é sempre assim, seja das coisas de Deus ou mesmo das coisas lá fora. Oséias 6 e verso 3. Por isso, irmãos, mais um cenáculo, com essa grade de ensinos que estamos tendo, manhã, tarde, culto à noite. Claro que os trabalhos da tarde e da manhã são aqueles trabalhos como já se conhece, de focar, de trazer como se chama, um estudo. Mas nós temos isso, irmãos, semanalmente, todos os domingos. E se falando de escola dominical, e tem os demais cultos, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, no capítulo 3, 4, verso 6, está lá posto: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando é no capítulo 6, então o profeta, entendendo, ele chama o povo de Deus. Então podemos dizer, então o profeta chama-nos a quê? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que resultado eu vou ter disso? Ele diz: como a alva será a sua saída, e ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. Porém, queridos, quando Deus fala que houve desconhecimento da parte do povo, se nós lermos no capítulo 4, onde citamos Oséias 4 e verso de número 6, diz: o meu povo foi destruído. Aí ele explica por quê. Diz: porque lhe faltou conhecimento. E continua: porque tu rejeitaste o conhecimento. Porque o povo dos dias do profeta Oséias, Deus estava dizendo por através, que foram destruídos porque faltou conhecimento. Mas não era que faltassem ensinadores, é o que está entendido aqui, não é verdade? Verso 6, voltando a Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Entende-se que estava lá os próprios sacerdotes, os profetas, advertindo, trazendo a palavra, a mensagem de Deus, mas houve da parte do povo rejeição. Tal qual na questão do maná, como ouvíamos hoje de manhã. O povo disse: olha, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil.
Olha o que é que o povo disse do maná que Deus providenciava cotidianamente. Chamou de vil. Vil é uma coisa imprestável, aquilo lá, que não presta. Disseram do maná, providência divina que sabe, todos os dias estava ali. Então, nos dias de Oséias, conforme estamos lendo, 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste. Porque houve rejeição da parte do povo. Aí, irmãos, em compensação, ó, o que diz? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isto é, a partir do momento que eu rejeito conhecer a Deus, aí aqui está dito, Ele vai rejeitar a gente. É tremendo isso aqui, mas é o que está escrito. Não é verdade? Ó, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aí isso é uma atitude que pode ser coletiva e pode ser individual minha. Não quero mais. E quem estava na escola dominical sabe que isso pode levar à heresia. Eu não quero mais isso. Rejeitar o conhecimento. Rejeitar conhecer. Não quero. O homem tem essa opção. Pode haver. Que Deus nos guarde, irmão, de que isso nos atinja. Mas pode atingir, eu não quero. Rejeitar é não querer. Então, continuando, diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Aí de repente, não, mas aí está falando com os sacerdotes. Você sabia o que é que nós somos? A palavra de Deus, irmãos, ela interpreta ela mesma, como foi dito na escola dominical, e isso é uma verdade, sim. Eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Abra comigo. Primeiro capítulo de Apocalipse, e nós vamos ver como a palavra de Deus é tremenda. Apocalipse capítulo 1, engrandecido seja o nome dos... E guardemos: assim como tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Deus diz que se aquele que se chama pelo nome dele, ou seja, o seu povo, ele e você, se nós rejeitarmos conhecer a Deus, ele vai nos rejeitar para que nós não sejamos mais sacerdotes diante dele. Aí dizer, não, mas sacerdote era Arão e os filhos de Arão e seus descendentes. Também concordo com você. Mas vamos abrir onde disse, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4. Venha comigo. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1 diz assim, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e nos fez sacerdotes. Voltemos com urgência, Oséias 4, verso 6. Bendito seja o nome do Senhor. Diz aqui: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Deu para entender? Queridos, nós aqui, Brasil, nós que aqui estamos dentro dessa casa, não temos, eu creio, eu olho assim, não consigo ver aqui nenhum descendente judeu. Logo, descendente, sangue de judeu, de Abraão, nós não temos. E se não temos, também não vamos ter de Arão, da linhagem de Levi, da tribo de Levi, na verdade. Então nós não temos aqui nenhum sacerdote segundo a carne, verdade. Porém, segundo a palavra,
Quando nós recebemos a Jesus, Ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, não é verdade? João capítulo 1, verso 11 e 12, bendito seja o nome do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Correto. Aí Apocalipse, capítulo 1, bendito seja o nome do Senhor, verso 6. E nos fez, assim como nos fez filho, direito de sermos feitos filhos. Aí aqui diz no verso 6: aquele que nos ama, Jesus, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, vírgula, e nos fez reis e sacerdotes. Porém, como nós cremos que e absorvemos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, lá também está posto que se eu rejeito conhecer a Deus, Ele também me rejeitará, para que eu não seja sacerdote. Então está posto, irmãos, que eu necessito, não é os tantos anos de crente, como o pastor sempre diz, 47 anos de ministério, 49 que aceitou Jesus, mas sempre aprendendo. Não é o tanto de tempo que me impede de aprender. Eu necessito. É Jesus quem diz isso. Não te admires de eu te ter dito. É o que ele diz? Necessário vos é nascer de novo. Saber que não é tudo. Saber que preciso nascer de novo não é tudo. Aí Jesus diz: não fique admirado só com a informação. Necessário vos é nascer de novo. Logo, necessário nos é conhecer e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Glória a Jesus. Queridos, é tremendo. Aí diz aqui: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. O apóstolo Pedro, irmãos, também nos ensina isso. Vou só relembrar, se você quiser abrir capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, está posto esse ensino também, de que nós fomos feitos sacerdotes. Queridos, muitas vezes sim, é de certa forma compreensível, em tom de humilhação. Não, eu não sou nada, mas aqui já está posto que Deus nos fez. A palavra de Deus diz que enquanto recebemos a Jesus, ganhamos, fomos feitos, temos o direito de sermos feitos primeiro filho de Deus. Isso é muito grande. João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos, todavia, que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. Olha para onde João vai, nos conduzindo. Bendito seja o nome do Senhor. E olha o que é que diz aqui, queridos. E como já lemos, que Jesus, em derramando o seu sangue, além de sermos feitos filhos, somos agora feitos reis e sacerdotes. É por isso, irmãos, que é possível entender quando Jesus disse, e Ele não estava só apenas falando, Ele disse: olha, o que foste ver no deserto, em referência a João Batista, uma cana agitada pelo vento, ou você foi ver mais apenas um profeta? Vocês foram ver o que no deserto? Pergunta Jesus. Aí ele disse: vocês foram ver um profeta? Aí Jesus disse: na verdade eu digo que foram ver mais do que um profeta. E ele não se contenta e diz mais: e em verdade eu vos digo. Jesus, referendando João Batista, ele disse: dentre os homens nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Ele é o maior. Jesus foi quem disse isso. Foram ver no deserto o quê? Uma cana agitada pelo vento, ou apenas mais um profeta? Em verdade vos digo que ele é muito mais que profeta. E ele diz de novo: em verdade vos digo que dentre os homens nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João.
maior dentro do reino de Deus é maior do que João Batista. Aí quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos porque aí fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Em esfera humana, em nível humano, não tem ninguém maior do que João, mas quando o negócio é espiritual, aí inverte. O menor entre os reinos é maior do que João Batista. Querido, não somos mais simplesmente um Marival, um Floriano, não. É mais que isso. Paulo costumava dizer muito mais. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, capítulo 2, da primeira carta do apóstolo Pedro. Olha o que somos, queridos, feitos por Jesus. Aleluia, capítulo 2, a partir do 8 diz: ele é uma pedra de escândalo, tá? De tropeço e rocha de escândalo, a referência ao Senhor Jesus, não é verdade? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destituídos. Aí ele diz: mas vós, e aí entra a igreja, seja gentílica ou seja do tirado dos judeus, isto é, igrejas que creem em Cristo Jesus, sejamos nós que não temos sangue de Abraão, ou seja, os descendentes de Abraão, como os apóstolos e tantos outros. Aí diz: bendito seja o nome do Senhor, mas vós sois a geração eleita. E outra vez entra a questão do sacerdócio, o sacerdócio real. O que Israel deveria ser, irmãos, não conseguiu. Isso era para ser Israel. Israel era para ser os evangelistas do mundo. Eles se encheram do eu, de egoísmo e não cumpriram a missão. E para completar, quando Jesus veio, eles o rejeitaram. É lindo a mudança. Não sei se você já observou. Ó, quando Jesus, em Mateus capítulo 10, ele reúne os 12, ele começa a dar instrução: vocês façam assim, não leve alforge, não leve duas túnicas, dando a instrução de como evangelizar. Capítulo 10 de Mateus. Aí ele diz: olha, não entres em cidades de samaritano, não, e nem vá pelo caminho das nações. Não vão pelo caminho das nações. Prestemos atenção a isso. Jesus está ali em pessoa, ele está chegando para Israel. Quando ele reúne os 12 e envia-os, ele faz essas duas recomendações: não vá pelo caminho das gentes, nações, pelos gentios, e nem entre em cidade de samaritano. Talvez por isso, quando em um determinado momento a aldeia de samaritano não aceitou Jesus passar por lá, João disse: Senhor, queres que a gente ore para descer fogo e destruí-los? Bom, aí Jesus disse: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10. Quando ele ressuscita, aí a ordem muda, irmãos. A ordem ampliada era restrita, era só para Israel. Ele diz a alguém: porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus ressuscita, aí a ordem muda. Ele não diz agora, ele não separa, é o contrário, ele diz assim: ide por todo o mundo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha como muda. Observou isso? Por isso que chegou a mim e você. Agora mudou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele primeiro momento, quando ele estava iniciando, era para ir só as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Agora é para o mundo todo. Aleluia. Ao mesmo tempo, tanto na cidade como fora dela. Lembra? Agora, Senhor, feito está como mandaste,
contraste e ainda há lugar certo. Vocês foram por ruas, bairros e as ruas e bairros da cidade. Feito está como mandaste. Agora é o seguinte: vão pelos veredas, valados por todos os cantos e tragam coxos, mancos e aleijados, para que a minha casa se encha. Você sabia que sacerdote lá, se tivesse um defeito físico, ele não era sacerdote, ainda que fosse descendente de Levi? Aí agora Jesus diz: traga para cá, coxo, manco, aleijado, que tenha só uma perna ou um braço, vem todos. E esse povo é transformado em sacerdote de Deus pela graça que há em Jesus Cristo. Isso é tremendo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Verso 9, 2 na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Isso era dito de Israel, irmãos. Claro, Israel, a gente não deve mexer com Israel, porque Deus tem coisa com ele, então deixa eles quietos. Mas esses títulos, Deus chama minha propriedade particular com Israel. Isso chegou a mim e você, para que a bênção de Abraão chegasse a nós também. Bendito seja o nome do Senhor. A geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, agora com o objetivo, para que anuncieis. Para que tudo isso Deus dá a um eu, a um você. Eu digo a um eu, sim. Deus dá tudo isso a você, irmãos. Isso é privilégio por demais. Ele dá pela sua bondade, mas Ele dá com um objetivo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. Para isso. E não termina aqui, verso 10 diz: vós, aí ele está dando uma relembrada. Lembra do tema aqui que estudamos de manhã? Lembrando do passado, nós conseguimos atingir fidelidade. Pedro está nesse princípio. Olha o que ele diz: vós que, ele faz entendermos, retraz para nós que nós temos esses privilégios. Aí ele diz: vocês sabem, lembrem quem vocês eram. Paulo também diz: lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios na carne, vocês não tinham conhecimento de nada das coisas de Deus, viviam guiados pelo príncipe das trevas, vocês eram por natureza filhos da ira. Mas aí Deus mudou, Deus inverteu. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito grande, irmãos. Quando nós conseguimos absorver isso, aí nós sabemos, nós temos consciência e fazemos as coisas com gratidão. Funciona melhor. É tremendo. Aí Pedro diz: olha, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto e vírgula, quer dizer, não termina. Vós que em outro tempo não ereis povo. Ele está dizendo: olha, Deus faz isso com você que não era nada. Quem era você antes de Jesus? Onde nós estaríamos sem Jesus nesse momento? Lá com as demais pessoas. Você está entendendo, irmãos, a diferença, a mudança? Então nós estamos estudando que bondade é coisa de Deus, que divisão é coisa do diabo. Nós estamos estudando que fidelidade é bom, que infidelidade não presta. E na verdade irmãos, e essas coisas aqui, quanto privilégio nós temos. E por que isso? E por quê? E por quê? Conheçamos e continuemos em conhecer ao Senhor.
vós que em outro tempo não era nada. Porque isso a gente canta por através dos hinos. Segundo os hinos diz: eu comparo a vida de um homem sem Deus, uma folha seca caída no chão. É isso, verdade, irmãos. Mas isso éramos desse jeito. A gente canta e dá glória a Deus na hora que está cantando. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? A resposta é nada. Sim, é desse jeito. Mas agora é diferente. Aí o que é que Deus está cobrando de tudo isso que Ele dá para nós? Vá e pregue. Vá e fale do meu nome. Só isso. Só isso. Diz: vós que noutro tempo não erais povo, mas agora, ó, eu acho linda a expressão do Novo Testamento, mas. Presta atenção quando ela aparece, é sempre uma mudança, e tremenda. Ó, de nada para povo de Deus. Meu irmão, você está acompanhando? Você está vendo a grandeza dessa palavra? Assim, ó. Isso é primeiro milagre de Jesus. Quem lembra? Festa de casamento eu entreguei. Qual é o primeiro milagre? Transforma algo em vinho. Algo é inodora, insípida, sem cor, sem cheiro, não sei o quê. Vinho tem cheiro, tem cor, tem tudo. Ele transforma do nada. Bendito seja o nome do Senhor. É só água em vinho e o melhor. Glória a Jesus. Como o pastor dizia, bendito seja o nome de Deus, quebra todinho, quebra, não, mas não mata. Aí a gente fica bom. Glória a Deus. Aleluia. Então diz: vós que em outro tempo não erais povo. Aí ó, mas agora. E pode prestar atenção que geralmente o mais do Novo Testamento está acompanhado do agora. Mas agora. Bendito seja o nome do Senhor. Sois povo de Deus. Depois, que não tinhas. Esse tinhas, eu vi irmão Jorasco dizer, o tinhas está no pretérito passado, que significa, sabe, o nada do nada. Nós não tínhamos nada de nada mesmo. Não tinhas alcançado misericórdia. Lembra que o mais está sempre acompanhado de agora. Mas agora alcançaste misericórdia. Então, se estamos produzindo algo, pode ser produzido, segundo a palavra, muito mais. Isso apoiado porque Jesus também disse isso. Ele disse: vocês poderão fazer mais do que eu, porque eu vou embora e vocês vão ficar. Eu creio que isso é literal. Agora, eu estou disposto. Eu quero fazer alguma coisa. Aí é com nada. É com nada. Que Deus nos abençoe. Eu citei 11, né? 111 do Salmo, só para ler ele. Tudo isso aconteceu por causa que Deus enviou. 111, verso 9. Glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Tudo isso porque é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Ele prometeu que Jesus ia vir e ele enviou, sim. Salmo 111, verso 9 diz: redenção enviou ao seu povo e ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Que redenção é essa enviada? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diz a palavra. Queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Unidos por Cristo, louvando o Senhor.